Então era uma criança, um ser de baixa estatura que tinha iluminação ou alguma coisa brilhosa ficava perto, ou ele ficava nas proximidades de algo que brilhava. Aí, claro que a Centralcast, oferecimento Bateras Beat. Tenha uma experiência imersiva no mundo da música, com instrutores dedicados e métodos inovadores que garantem que você aprenda a tocar o seu instrumento de maneira envolvente e divertida. A Ser Alimentos convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Inspire Studio Fitness, inspirando você a chegar na sua melhor forma. Ultrafios. Recupere sua autoestima com a Ultrafios Transplante Capilar. Seus fios e sua confiança restaurados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando a sua telinha, mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente. Mas antes de apresentar aqui o meu convidado, eu quero convidar vocês a dedinho no like, se inscreve, compartilha, dá essa força, ajuda a fortalecer o nosso canal aqui para trazer sempre assuntos como esse. Eu tenho aqui hoje uma pessoa que está passando aqui de novo, que é uma pessoa que veio lá no comecinho da gente, que deu essa, vamos dizer assim, uma força para a gente. Todo convidado aqui a gente vê dessa maneira, abriu espaço na agenda dele aquela vez e está abrindo novamente hoje. Uma pessoa que fala de um assunto que eu sou muito curioso, que eu gosto bastante. Ataíde Ferreira, ufólogo, também sou psicólogo. Psicólogo também, e também fala de uma série de outras questões místicas, questões ufológicas e tudo mais. E a gente vai falar aqui com vocês esse assunto que, olha, sempre a gente fala assim, vamos ligar a câmera logo que a gente tá queimando assunto aqui, porque, né, é um papo que vai embora, né? É um assunto cativante que chama a atenção, né? O público gosta de assuntos misteriosos, enigmáticos, e fica mais interessante quando eu tento dar um amparo científico naquilo que é tido como a imaginação. Enfim, muitas das coisas podem ser imaginação. Mas qual que é a base das minhas pesquisas? É tentar trazer à luz da lógica do conhecimento atual esses acontecimentos tidos como misteriosos, enigmáticos, algo assim no âmbito mais, ao ponto de vista leigo, sobrenatural. Mas, no entanto, que é real, mas tem todo um amparo explicativo, tem base, e muitas coisas têm base científica, que é a minha linha de pesquisa, a minha linha de metodologia. Isso, falando dessa metodologia, eu lembro que quando você passou aqui a primeira vez, a gente estava falando inclusive das lendas do Rio, que a gente tinha as bolas de fogo que apareciam, e você passava ali um embasamento, o que poderia ser e tudo mais, e as explicações que as pessoas faziam, era um animal. Isso é um embasamento que é muito em cima, muito alicerçado na razão, na lógica, daquilo que até antes era tido como lenda, mito, mas até que ponto pode ser lenda, até que ponto pode ser mito. Quando nós trazemos isso, apesar de estar classificado como lenda, mito, mas quando trazemos esses relatos que vêm dos nossos povos originários, os indígenas, que hoje faz parte do folclore, quando conseguimos colocar isso no ponto de vista mais científico ou no ponto de vista da ufologia, da metodologia ufológica, conseguimos elaborar que todos aqueles objetos voadores não identificados vistos antigamente, num tempo que não existia luz, num tempo que não existia nenhum equipamento tecnológico. Sem as referências que nós temos, né? Sem as referências, era com a análise comparativa que aquelas pessoas viam aqueles artefatos de estranhos, poderiam analisar. Eu vou dar um exemplo disso. Por exemplo, no nosso folclore nós temos o Curupira. O Curupira é uma junção, apesar de um folclore, hoje nós estamos no mês de junho, festa junina, festa relacionada ao folclore brasileiro, né? Muitas lendas. O Curupira, é interessante que ela é uma junção das duas palavras do Tupi-Guarani, né? Do Tupi-Guarani curumim, que é curumim, é uma criança, um ser pequeno, uma criança, baixa estatura, curumim. E do grego, ou seja, uma palavra europeia, que é o pira. Pira é fogo. Né? Então era uma criança, um ser de baixa estatura que tinha iluminação ou alguma coisa brilhosa ficava perto, ou ele ficava nas proximidades de algo que brilhava.
Aí, claro que a lenda vai se passando com questão histórica, aí fala que tinha cabelo de fogo ou alguma coisa iluminada próximo daquele ser pequeno que andava pela mata todo iluminado. Que eles não tinham referência, por exemplo, se ele tivesse alguma espécie de luz moderna, uma lanterna, alguma. Para eles era fogo, né? Para eles era fogo, que era a análise comparativa que eles falavam. Se a gente pegar uma lâmpada desse estúdio, levar 300 anos atrás, ou seja, numa época que ainda não existia luz, inventado por Thomas Edison, que também é um assunto muito interessante. Legal, vou porque anotar o Thomas Edison, apesar de ser tido como criador da lâmpada, todas as pesquisas mais recentes levam-se a alegar, leva-se a defender que, na verdade, quem inventou a lâmpada foi Tesla, Nikola Tesla. Mas aí é outro assunto. Sim, é outro assunto, mas eu vou deixar esse parênteses aqui. Inclusive, o Tesla, numa das entrevistas em rádio que ele fez, ele disse que muitas das questões. Isso na verbalização do Tesla, quase em sua leito de morte, quase nas proximidades, já de uma certa idade. Ele, numa entrevista em rádio, disse que muitos dos conhecimentos dele eram de origem extraterrestre. Olha, eu já vi isso. Incrível isso. Mas esse já é um outro patamar do nosso diálogo. Vamos voltar à sua indagação inicial dessa junção entre as lendas, mitos com nossos povos originários. Então, Curupira, Curumim, né, criança, pira, fogo, aquilo que iluminava. Então, pega uma lâmpada dessa e leva 300 anos atrás. Exatamente. Qual é a análise comparativa que a pessoa que nunca viu uma lâmpada vai fazer? Aquilo mais próximo, lâmpada, fogo, né? E um ser baixinho, um curumim, ou seja, uma criança. E essa comparação. E assim a gente vê em todas as origens lendárias do mito, que hoje faz parte do folclore brasileiro, como também nós temos o Ambaetatá. Ambaetatá, que foi aportuguesado para o Boitatá, mas do Tupi-Guarani é Ambaetatá, que traduzindo mais ou menos fica a cobra de fogo, ou fogo que corre. Então eles viam aquele objeto voador não identificado vindo em alta velocidade na mata, era uma espécie de cobra em alta velocidade. E aí nós estamos falando de uma lenda inicial ao descobrimento do Brasil, né, que os padres Anchieta, os portugueses, né, o padre Anchieta, os portugueses, enfim, os bispos, quando vieram, escutavam muito relato. E o próprio Anchieta, padre Anchieta, famoso padre Anchieta, ele documentou bastante coisa, né? E ele testemunhou. Como que eu posso defender tamanha argumentação que eu estou dizendo? Porque está registrado. O padre Anchieta, que foi o primeiro a catetizar os índios, ensinou eles a ler. Que é uma autoridade, vamos deixar isso evidente, né? Que não é qualquer pessoa que está inventando alguma coisa, né? E ele escreveu uma carta no ano de 1560, mandado para Portugal, para o rei de Portugal, dizendo que ele testemunhou, e ele escreveu isso na carta, né, explicando pela primeira vez o que os índios chamavam aquilo de Baetatá, né? No português arcaico era Baetatá, e hoje foi aportuguesado para Boitatá, mas a origem da palavra é Mbaetatá. E aí você faz uma análise comparativa daquela época, de uma carta escrita pelo Anchieta em 1560, daquilo contado antigamente. Aí faz uma análise comparativa, aí o Brasil foi sendo descoberto até que chegou em Mato Grosso. Em Mato Grosso, o que as pessoas viam nessa região? O minhocão. E o minhocão é quase a mesma coisa, ou seja, se você pega os primeiros escritos da lenda do minhocão nessa região mato-grossense, por exemplo, eu tenho umas revistas antigas de 1905, que os primeiros descritos desse tipo de testemunha fala do minhocão, que era uma coisa de grandes proporções, que por vezes entrava na água ou se movimentava na água, era incandescente, tanto que nós temos uma obra de arte lá no shopping Três Américas, que você desliga as luzes ou a cobra fica colorida, né? Como se a boca saísse luz, os olhos saíssem iluminação, porque as referências ao minhocão eram um objeto iluminado, que vinha em alta velocidade por dentro do rio, que fazia pescadores desaparecer para nunca mais voltar, uma provável abdução. Abdução, as primeiras que se tem, né? É apenas um ponto de vista.
e aí você tem aquilo que vinha pelo céu, como, por exemplo, no escrito de 1905, de Luiz Felizardo, em que o Felizardo alega, e vinha pelas montanhas, não, e vinha pelo horizonte e pela serra, pela várzea. Pela várzea, aí eu me faço a pensar, será que era Várzea Grande, né? A cidade, né, que eu moro? Vinha pela várzea e vinha em alta velocidade. É a mesma coisa que você pegar um graveto à noite, tacar fogo na ponta e começar a movimentar. Ou seja, aquilo movimentado em alta velocidade dá a impressão de uma minhoca. Mas quando ela vem do céu, do alto e vindo em alta velocidade, a pessoa que nunca viu aquilo olha, se assusta, meu Deus, sai correndo, chega em casa, o que você viu? Aí eu vi uma serpente, né? Uma minhoca, e aí ficou afamado, né, com o decorrer da tempo, com o marketing, vamos dizer, do medo, né, que viu uma minhoca gigante, um minhocão, ou vindo do céu ou por debaixo d'água. E isso pegou uma questão mais afamada no meio popular, de uma povoado épico cuiabano, e aí ficou conhecido como minhocão aqui na nossa região. Mas para cada região há uma nomenclatura da mesma coisa. E isso a nível de mundo. Não sei se tem alguma coisa parecida com o minhocão, mas você sempre vê essas histórias também em outros países, outros continentes, né? Muito parecidas com... Muito assemelhada. Você pega na China... objetos que voavam, que eles associavam a dragões, né? Eram dragões alados, então... E o fogo do dragão, né? O fogo do dragão era algo que soltava fogo, então era algo que soltava fogo. Aí você vem na questão bíblica também. Na cultura nórdica também, né? Em todos os pontos, algo que vem do céu, incandescente, e que dava medo, e aí cada cultura... vai dar uma explicação épica de acordo com o que eles possam analisar na sua terminologia. Vamos fazer uma análise comparativa daquela época, pegando algo de agora e levando para a época. Exemplo, você pega um Fusca preto, né, um automóvel Fusca preto, e leva isso a 300, 400 anos atrás. Né? Os primeiros automóveis foram inventados em 1885. Em 1900 já começou a ganhar espaço. Né? E aqui, especificamente, só um parênteses, o automóvel foi chegar o quê? Na década de 30, 40, aqui na região. Eu tenho... bom, enfim, né, eu queria também falar até de um tio, que eu tenho um tio Tido, um dos mais antigos, falou que o primeiro automóvel que chegou em Várzea Grande foi na década de 60, ou seja, não faz muito tempo. Sim, né? Faz pouco tempo, não sei se ele está exagerando, mas ele é um patrimônio histórico, tem 92, 93, e ele lembra de muita coisa. Né? Bom, enfim, voltando. Então, os automóveis, tem uma origem em 1885, nós estamos falando de 300, 400 anos atrás. Imagina esse Fusca, lembrando que você nunca viu na época um automóvel. Sim. É até difícil para nós, né, conseguir limpar a mente e não imaginar isso, né? Então vamos limpar... Se coloque 300 anos atrás, pessoal. Limpando a mente, retornando a 300 anos atrás, um Fusca, nós hoje conhecemos, mas na época ninguém conhecia, nosso Fuscão. Preto, farol aceso, andando perto de alguns dos ribeirinhos, você está pescando no rio Cuiabá, escuta um barulho, quando olha tem alguma coisa preta de farol aceso na sua direção. Psicologicamente, tudo que é diferente, as pessoas têm medo. Então é natural que as pessoas, eu vou ver? Não. Psicologicamente, emocionalmente, até uma questão fisiológica, adrenalina, glândulas suprarrenais, o hipotálamo manda o medo produz adrenalina, a pessoa vai correr. Né? Duas reações, ou fica parado, estagnado de tanto pavor, congela ali, né? Ou corre. Psicologicamente, natural que em sua maioria as pessoas vão correr ao diferente. Chega apavorado em casa, porque nunca viu aquilo, nunca presenciou aquilo. E qual é a análise comparativa e explicativa que a pessoa vai dar perante a família? O que foi? Dá uma água com açúcar, o que aconteceu tal? Eu vi, e aí eu pergunto para você, o que você viu? Que análise comparativa você pode fazer? Achar algum animal, né? Sei lá, alguma coisa barulhenta, com fogo na venta, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Né? A pessoa vai... Vamos fazer uma comparação mais aproximada. Eu vi um besouro gigante jogando fogo pelos olhos.
Ou eu vi uma tartaruga negra, preta, jogando fogo pelos olhos, vindo em minha direção, correndo, tal, e assim sucessivamente. Sim. Então, quando você pega uma análise comparativa das lendas até tradicionais cuiabanas, por exemplo, a mula sem cabeça, uma mula sem cabeça que joga fogo pelos olhos. Se não tem cabeça, como joga fogo pelos olhos? Não poderia ser um objeto pairado às margens da terra, nas proximidades da terra, ou o próprio pousado, com tripé e tudo, sim, com farolete ligado, mas que as pessoas com medo, na primeira reação que ele vai fazer é associar aquilo que já estava marcado como medo na época. Sim. Então aquilo já cria uma fama e as pessoas passam a acreditar que realmente ela viu. Ou seja, ela não deixou de ver, ela viu algo. Sim. Mas já algo relacionado à mula sem cabeça? Não, numa explicação mais natural, mais aceitável, ela viu um objeto voador não identificado, parado ali, ou o mesmo, rondando. É o mesmo que a da mula sem cabeça, é o mesmo que recebe também aquela outra nomenclatura, Mãe do Ouro, ou não? É outra coisa? Mãe do Ouro também. Mãe do Ouro é a nomenclatura mais ocidental, vamos dizer assim, mais aportuguesada. Nem Mãe do Ouro, que fala que é ouro mudando de lugar, né? Tem essa. Isso é a mesma semelhança. Fogo-fato? Não, fogo-fato já é uma... é de verdade, é um fenômeno já é um físico. fenômeno físico, no próprio local. Gases, né, em contato com a atmosfera, acaba com o ar, com o oxigênio, acaba formando uma evolução, no caso, uma luminescência, né? Sim. Mas isso é rápido. Ele faz, fica um tempinho. Uma pequena ignição que teve ali, né? Isso, é gases do local que faz aquele fogo aparecer. Isso que é comum em cemitério, né? E que aumentava ainda mais essa... essa alegação de fantasmas e coisas relacionadas, né? Mas é natural que o corpo humano em decomposição libera gases, e esses gases, por alguma questão... Um lugar que tem velas também, que pode gerar uma ignição também, né? E aí você pega a vela, gases, provoca aquela luminescência rápida, a pessoa sai correndo apavorada, falando que viu aparições espectrais, ou fantasma, isso e aquilo. Ou seja, é algo que a pessoa viu realmente, mas tem todo um alicerce explicativo. Né? E tentou explicar da melhor maneira possível, né? Diante das poucas referências. E você vê que a nossa referência mato-grossense, em especial cuiabano, ou Baixada Cuiabana, em toda a região, é rica em casuística agregada à lenda. Né? No caso do Minhocão, que é genuinamente cuiabano, tá? Mas com outras nomenclaturas em vários lugares, em várias culturas, em várias regiões, e que está aí desde os tempos primordiais, desde o cobrimento do Brasil, do Boitatá, Baetatá, ao Cuiabá, o Minhocão, e assim vai. A mulher de branco, nada mais do que alguma coisa de iluminação, né? Rondando o campo. Poderia ser um OVNI com um jato de luz, rondando e visto de longe, a ver só apenas a luz, e que a pessoa alega, eu estou vendo a mulher de branco. Uma luminescência branca, que aí uma sonda, né, que a pessoa associa aquilo que ela pode explicar épico, né? Aquilo que ela pode... Se alguém vê isso hoje, vai falar que é um OVNI. Eu vi um objeto voador não identificado, na terminologia dos ufólogos, né? Mas numa terminologia mais da atualidade, a pessoa vai falar que viu um fantasma, ouviu uma explicação mais católica, vamos dizer assim, né? Aí varia muito de cultura, do conhecimento da pessoa e assim sucessivamente. Teve aquele caso também que é dos... são os índios Mebengocré. Isso. Né? Que são os Kayapó, na verdade, né? E é curioso, porque aí nós temos várias etnias. Sim. Os Kayapó, por exemplo, atualmente, ele se encontra mais ao norte de Mato Grosso. Entre Mato Grosso e Pará. Domina a região. E eles falavam, os Kayapó falavam do Bep-Cororote, ou Bebi-Guguruti, que eram seres que vieram das estrelas, né? É ser que veio das estrelas, na sua canoa voadora, um fogo que não queimava. Canoa voadora. Qual que era o meio de transporte épico indígena? Canoa. Né? Veio do região céu. Amazônica. Ou seja, o meio de condução
indígena, comparando, é uma canoa que veio do céu, um fogo que não queimava. É a mesma coisa, você pega uma lâmpada, é um fogo, mas não queima. Um fogo que não queima. O ser chamado Bebe-Cororote na lenda dos Kayapós, e que veio do céu, interagiu com eles, e aí tem toda uma questão de lenda contado pelos Kayapó. Mas os Kayapó, né, é curioso, historicamente falando, que na verdade os Kayapós, essa nomenclatura dada, não são, na verdade, Kayapó. Se tornou um rótulo que hoje até você pergunta que etnia você é, os próprios povo Kayapó chamam, nós somos Kayapó. Mas Kayapó, na verdade, ela não é a terminologia certa. Por quê? Porque quando Mato Grosso estava sendo desbravado, toda essa região estava sendo desbravada, os indigenistas, as pessoas que assim estavam desbravando, estavam querendo ter relação com uma etnia indígena que era muito esquiva. Muito esquiva. E aí esses indigenistas ou esses desbravadores, querendo ter acesso àqueles índios mais esquivos, com outros índios que eles já tinham mais acessibilidade, foi perguntar para alguma tribo qualquer qual é aquele povoado ou aquela etnia que se esconde às margens da curva do rio tal, perto da montanha tal. E os índios, no mal português, né, que alguns estavam a falar, ou com o tradutor, estão falando do que? Os Kayapó, os Kayapó, lá é os Kayapó. Mas o Kayapó, naquela língua, daquela etnia, significa os orelha de macaco, ou aqueles que parecem com macaco. Era um bullying. Era um bullying já naquela época. Era um bullying primitivo. Olha só. E ficou. Então, o Kayapó, na origem da palavra daquela etnia, significa aquele que parece com macaco, aqueles orelhas de macaco, e ficou. Com o passar dos anos, eles... E acabou ficando. Adotaram, né? Se eles souberem que significa isso, vão ficar meio bravos, né? Verdade. Mas com o decorrer da história, eles já devem saber, alguns já devem saber disso. Sim. Mas eles próprios, os Kayapós, que não é bem Kayapó, eles se autodefinem como Mebengocré. Mebengocré. Isso, tanto que se você for pesquisar Mebengocré, ou pesquisar Kayapó, vocês vão ver que vai vir Kayapó, mas vai vir a terminologia Mebengocré, que é o linguajar dos Mebengocré, dos Kayapó, que significa Mebengocré. Meb, que é povo, cultura, povoado, cultura, pessoas, enfim. Engo, que é água, e Cré, que é passagem, porta, travessia, buraco, ou seja, um povo que vem no buraco na água. Olha aí. O povo que vem numa travessia num buraco na água. Aí leva-se a pensar, que me faz remeter a um filme que eu gostei muito, chamado Stargate, que eles passavam por portal dimensional. O que era um portal? Era uma espécie de uma água. Parecia isso mesmo. Então aparecia uma água, ele atravessava e dava em outro lugar. A própria lenda dos Kayapós, o Mebengocré, fala que eles, na verdade, não são daqui. Vieram de um outro mundo por uma espécie de corda que eles dão um nome, que agora eu não me lembro, cap, alguma coisa assim, e que eles vinham dessa corda do mundo deles para esse. Aí nós vamos levar também, cientificamente falando, a outra terminologia que, por coincidência, leva-se a defender tal ponto de vista. E é uma terminologia científica que é os buracos de minhoca. Sim. Ou seja, a curvatura do universo, que são, na verdade, uma espécie de corda ou uma interligação com outros orbes, com outros lugares do universo. E essa teoria é bem aceita. É bem aceita cientificamente, uma teoria defendida por inúmeros cientistas, físicos, uma teoria muito complexa, mas que, matematicamente falando, teoricamente, tem todo um alicerce de lógica. Sim. Tem até aquele filme que mostra, né, umas cordas também. Que filme que é mesmo? É Interestelar? Tem vários filmes que tentam, né? Bem trazer essa complexidade, vai dentro da física. Essa questão que você falou do povo que vem da água, ou seja, veio de algum lugar, né? Há pouco tempo atrás eu vi no podcast o cantor Jorge Versilo levantando uma coisa que faz um pouquinho de sentido, assim, né? Falou assim, olha, será que a gente é daqui mesmo? Porque todos os outros seres vivos, eles não precisam de
roupas, eles não precisam se vacinar, eles não precisam de todo o conforto que a gente, né? Para viver em sociedade. Será que a gente é daqui mesmo ou a gente se adaptou aqui? Porque todos os outros seres... Na verdade, se levar em consideração isso que você mencionou, do cantor dizendo isso, na verdade, nós não nos adaptamos aqui, né? A gente contorna, nós tivemos que contornar por malandragem, estratégia, alguma coisa relativa, malandragem, entre aspas, né? Mas tem um sentido aí, né? Sério? Eu achei engraçado que eu já estou associando um ser humano a ser humano. Mas, assim, nós, na verdade, não nos adaptamos, que aí, se a gente pegar a teoria evolucionista de Darwin, não é necessariamente evolução, isso é adaptação, que muda muita coisa. Por exemplo... Já os animais têm a evolução, eu bato muito desse ponto de vista, porque é adaptação e não evolução. Sim. Porque evolução dá essa impressão que você se aperfeiçoa a cada vez mais. O homem, ele não se aperfeiçoa, ele se adapta. Quer ver um exemplo clássico disso? Eu sou de uma época... Vamos fazer uma análise comparativa evolucionista, entre aspas, de adaptação. Eu sou de uma época em que, quando nascia, naquela época, você tinha que usar uma fralda, alguma coisa, para tampar os olhos da criança e ficar uma semana até ela se acostumar com a luz. Sim. Hoje as crianças nascem com a luz na cara. Né? De uma época... Uma luz mais forte que essa a criançada nasce hoje, né? Pois é. É que na época vocês nasciam quase que em luz de vela, né? Não quero falar que você é velho, não. Ah, mas eu já estou numa posição já... Sim, mas é que né, você vê a realidade, quase meio né? século, né? A realidade que as gerações passam diferente, né? Você pega outra questão também de adaptação. Tem uma leitura que eu fiz que faz uma análise comparativa. Alguns criticam, outros cientistas falam que isso realmente ela está presente. É o apêndice. Por exemplo, tem crianças, segundo umas leituras que eu vi, crianças nascendo sem apêndice. Porque apêndice não tem mais utilidade. Apêndice era um reservatório do corpo humano para a escassez de alimento. Sim. Sendo que a escassez ela não existe mais, o que acontece? O corpo acaba já deixando em segundo plano, ou até mesmo hoje, segundo a leitura, está se excluindo o apêndice no nascimento de criança. Assim também, como outra leitura muito, muito polêmica, de um pesquisador que agora não me recordo o nome, que alega que hoje tem, por exemplo, adolescentes e pessoas indo para a fase adulta que não estão nascendo siso. Sim. Ou seja, o siso não é mais uma necessidade que era em tempos remotos. Nós estamos vendo uma cadeia de adaptação orgânica à realidade muito rápida. Muito rápido. Mas vamos fazer uma outra análise comparativa de adaptação muito interessante. Por exemplo, isso aqui, o aparelho celular. Sim. Quer ver uma análise comparativa? Eu sou de um tempo que isso aqui não existia, então eu tinha em memória em torno de 20 a 30 telefones de casa. Já. Qual que é o telefone da sua avó? Eu tinha de cor. Qual que é o telefone da casa da sua casa, da casa da sua mãe, da casa do fora não sei o que, endereço, CEP, endereço, tudo. Caixa postal. Você tinha de cor todos os telefones dos seus amigos, tudo. Porque você exercitava a habilidade mental para aquilo. Né? Então a complexidade, até a complexidade de estudo, as perguntas já eram mais complexas, você exigia um pouco da mente por aquilo. Hoje a pergunta é feita e a resposta é sim ou não, ou marca um X na alternativa certa. Então isso minimiza a capacidade de exercício mental. Então o que acontece? Se eu perco um aparelho desse, o que acontece? Não sabe fazer nada. Você não sabe nem mais o telefone da sua mãe, até quem sabe o seu você não sabe, porque você cria uma dependência psíquica nisso e deixa de exercitar uma habilidade mental que é a potencial. Isso faz com que você atrofie certas capacidades e não use mais. E não usando, acaba você deixando de manusear aquela parte do cérebro responsável por aquilo. Mas o cérebro vai descartando aquilo, né? As crianças estão mais inteligentes. Não, elas estão mais adaptadas. E isso é uma realidade. Mas olha uma análise comparativa. Por exemplo, se você dá um celular na mão de uma criança de 2, 3 anos, ela vai dar uma habilidade incrível, tanto é que eu, na atualidade, hoje, eu peço auxílio pro meu filho. Né, e me estresso. porque eu já perdi esse elo de adaptabilidade. Mas, no entanto,
Se você pega uma criança de 6, 7 anos e fala para ela dar nó no cardápio, ela não vai saber dar nó. Ou subir uma árvore, ela não vai ter essa habilidade. Entende o processo de adaptação? Exatamente. Então, realmente, o ser humano, ele parece que ele vai ter estratégia de adaptação momentânea naquilo. Sim. Mas a questão fica muito mais interessante quando a gente entra na questão de alguns outros cientistas, outros pesquisadores não ortodoxos, que leva-se a pensar que nós somos, na verdade, uma consequência genética extraterrestre. Sim. E são pontos de vista incríveis. Há pesquisadores de renome que alegam que há muitos anos atrás nós, na verdade, fomos resultado de uma manipulação genética entre seres da época que existia, vamos dizer, um macaco de uma determinada espécie que era mais próxima possível ao patamar humanoide deles, e que fizeram essa questão genética, essa alteração genética, é um ponto de vista muito curioso e complexo, mas muito interessante, muito interessante. E que essa análise, essa transformação genética, essa metamorfose genética nesse animal, fez criar um padrão com troncos, braços, tal, mais inteligentes, capacitado a auxiliar aquele povo daqueles milhões de anos nas tarefas mais robusta aqui. Por quê? Porque é um animal que está mais adaptado ao local, propiciando ele a ser mais forte, mais ágil, para auxílio dos seres daquela época. Tanto que para aquele animal modificado geneticamente, considerava aqueles seres do espaço ou de outras órbitas como deuses. Sim. Aí a outra polêmica, porque se você pegar a questão religiosa, os cultos de várias línguas falam de adoração a deuses que vieram do céu. Sim. E essa adoração não era uma adoração dentro do ponto de vista da atualidade, como uma adoração escravigista, né? Eles eram não, era uma escravidão, entre aspas, uma dedicação honrosa. Então, para eles era uma honraria. Isso aí o assunto vai longe. Sim. Nesse patamar. E aí tem também relatos, né, inclusive, que às vezes até bíblicos, que sempre alguém da ufologia consegue também explicar, né, dizem que, por exemplo, a estrela d'alva também, né, diz que foi algo do tipo, né, que guiou. Na verdade, se você for pôr no ponto de vista ufológico, os profetas que seguiam uma estrela que se movimentava, ou seja, um OVNI, né? Na verdade, a Bíblia, os escritos, que é cheio de coisas. É ufologia do início ao fim. Desde os profetas que seguiam uma estrela que se movimentava, onde a estrela parou, ali indicava que um menino de uma mãe virgem seria uma inseminação artificial. Que aí você de tem onde que veio esse menino? Esse menino não se sabe exatamente. E sumiu num período, não tem um decorrer histórico dele, que ele reaparece já adulto, fazendo coisas incríveis. Na percepção dos outros, viu que ele era diferente. Aproximava, sabia Viram, que inclusive, como uma ameaça, né? Você vê que até nas palavras dele, ele fala: meu reino não é da terra, meu reino é o reino dos céus, de vocês é o reino da terra. Enfim, ele menciona nessa questão: na casa do meu pai há muitas moradas, há muitas moradias. Sim. O que leva-se a pensar muito meu pai, né? Pai nosso que está aí no céu. Porque no céu, sabemos que no céu há um firmamento cheio de planetas, cheio de possibilidades de vida. E aí cria-se uma polêmica que mexe muito, muito com o já padronizado cultos religiosos, né? Mexe com a sua essência religiosa. Mas eu digo que, em verdade, não deixa de perder a magia dessa realidade. Porque, em verdade, Jesus não era terrestre. Sim. Ele mesmo fala que não era desse planeta. Ou seja, ele era um ser que veio de outras, sei lá, nem que seja uma questão divina, mas não é uma exclusividade da Terra. Sim. É algo que veio de fora. E aí o assunto... E vai que vai. Vai e você, quando você fala desses assuntos, claro que você já é muito experiente nessa temática, você encontra resistência, às vezes, de alguém tentar questionar, porque às vezes a pessoa quer tem mais dogmas, né? As pessoas mais ainda
religiosas, né, tendem a ter uma resistência contra isso. Mas você também não quer acabar com a crença dela, você só tá achando uma explicação ali, né, ufológica. Eu tô colocando um ponto de vista em outros aspectos, né? Em outros âmbitos de avaliação, de estudo, que eu acho curioso, eu acho intrigante, eu acho legal você sentar e conversar. Você não quer refutar, né? Eu não quero refutar e também não quero agredir a crença, o ponto de vista do outro, né? Sim. É claro que se ele tem um ponto de vista, é todo o direito dele pôr. E também eu não quero convencê-lo desse ponto de vista. Eu posso convidá-lo, olha que interessante esse ponto de vista que eu estou colocando. Sim. Quer passar por cima disso, tentar transformar isso? Tanto que no meu grupo de pesquisa, há pessoas de vários religiosidade, vários pontos de vista, inclusive há pastores, há pessoas evangélicas na minha associação que acham curioso questionar isso. Sim. Ou seja, não é um pecado você questionar. Sim, isso abre mentes, né? Leva você a aumentar a sua compreensão. Se você vai recepcionar aquilo de bom grado no seu viver, ótimo. Se não, pega aquilo que te interessa e leva na sua avaliação pessoal. Sim, sim. Aproveito a oportunidade para falar que em Cuiabá nós temos um grupo de pesquisas. Exatamente. Na verdade, a cidade é Várzea Grande, né? Que é lá que a gente faz encontros. Lá tem auditório, lá tem salão que a gente se reúne uma vez por mês para falar sobre esses assuntos que intriga a ciência, né? Aí ali nós falamos sobre parapsicologia, experiência quase morte, pessoas que juram que tiveram mortes físicas, comprovado laboratorialmente, mas que por um processo de reanimação ou por uma forma cientificamente na medicina não se sabe como a pessoa veio à vida. Sim. Veio à vida, o que aconteceu, tal, e a pessoa relata, né, saída do corpo, enfim. Esses assuntos é outro assunto também muito gostoso. Pessoas que alegam que estavam dormindo e vai beber água, vai abrir a porta, não abre, olha para trás, se vê dormindo. Projeção astral. Projeção astral, a projeciologia. Pessoas que estão aqui de repente conversando, nós estamos aqui conversando, papai, alguma coisa aconteceu com o papai, ele acabou de sofrer um acidente, peraí, calma. Aí de repente você recebe a ligação, olha, seu pai acabou de ser acidentado. Como isso acontece? Então esses fatos reais que acontecem, que eles são plausíveis do dia na rotina, a ciência não pode renegar. Ele acontece. Mas qual a explicação para isso? É aí que existe nosso grupo. Legal. Para debater, para pesquisar, para tentar dar parâmetro de explicação mais acessível cientificamente, ou talvez vagar por hipóteses, por teorias, pontos de vista até tanto quanto espiritualistas, seja até no ponto de vista assim, de uma crença ou de outra, o que eles falam. Até que faz bem para a imaginação só o fato dela indagar, né? Indagar, pesquisar. Porque a nossa rotina é o quê? Acordar cedo, produzir, pagar a prestação disso, daquilo, né? Parcelar o carro que você comprou, financiar, isso, né? De segunda a sábado. Aí, quando muito, sábado à tarde, as pessoas têm tendência o quê? Sei lá, jogar bola, tomar cerveja, falar com futilidades do dia a dia. Um querendo mostrar que tem mais poder que o outro, comprei uma fazenda, meu carro é do ano. Tá. Nós não. Nós da Ampup fugimos desse tipo de rotina. O que nós fazemos? Trazemos assunto intrigante que faz com que a gente prenda a curiosidade e fala, poxa, curioso isso. Cara, realmente, essa descoberta aqui é curiosa. E aí o assunto se estende pela noite toda. Eu acho que esse é o tipo de papo daqueles que varam a madrugada, né? Todo encontro, todos nossos encontros, por vezes eu tenho que falar, pô, vamos embora, porque já é preciso fechar e dormir, né? E onde que são os encontros? Que dias do mês? Fala pro pessoal, para quem quiser. Para você que teve alguma experiência parecida, né? Sim. Ou conhece, ou é muito curioso a respeito de todas essas questões, né? Então pode procurar. Eu ainda fico indignado porque tem muitas pessoas de Mato Grosso que são apaixonadas por esse tipo de assunto. Ufologia, parapsicologia, coisas estranhas, que querem um público, uma rotina diferente. Que pessoas que têm
esse entusiasmo nesse tipo de assunto. Sim. E não sabe que em Mato Grosso tem um dos maiores grupos mais ativos e mais dedicados a esse tipo de coisas, a esse tipo de temática, e que se encontram uma vez por mês, todo último sábado do mês, na Associação Mato Grossense de Pesquisas Ufológicas e Psíquicas. Aí você que está assistindo deve estar se perguntando, como que eu faço? Eu quero saber mais. Entra em contato, posso passar meu telefone? Sim, pode passar. Vamos lá. 65 o Vini DDD. vai colocar aqui embaixo. 99975 3436. Anotou aí? Deve estar passando aqui embaixo. Sim. Repetindo, 65 99975 3436. WhatsApp, manda, eu quero participar. E aí, se você ainda tiver tempo de mandar essa sua intenção de participar, Sim. digo que agora nós vamos ter um palestrante ilustre, que é o Wagner Borges. O evento com atração nacional aí, pessoal. Na verdade, o Wagner Borges ele tem um requisito internacional. Ele acabou de chegar, por exemplo, ele esteve agora na... Astral, inclusive. Ele esteve palestrando lá na França, depois foi para Portugal, aí foi para Inglaterra e chegou recentemente para vir para Cuiabá. Sim. E ele vai chegar agora dia 6 e 7 de julho, começo do mês, ou seja, vai ser o primeiro final de semana do mês. E quem tiver interesse, entre em contato para saber mais informações. Sim. E quem é Wagner Borges, assim como outras nomenclaturas que a gente traz, outras pessoas, né, ilustres. O Wagner Borges é um dos maiores especialistas sobre projeção astral, a possibilidade da saída da consciência do corpo físico. Aí ele tem um parâmetro muito legal de análise comparativa. Ele traz conceitos científicos, conceitos de várias culturas, em especial a oriental, e traz uma explicação maravilhosa sobre essa questão. Você está curioso? Venha para o Ampup. Às vezes trazemos outros nomes também da ufologia, sim, da parapsicologia, reconhecidos nacional e internacionalmente. Sim. E aí vamos ter outros nomes, como doutora de doutorado mesmo, Mônica Borini. A doutora Mônica Borini é uma psicóloga, entre os assuntos da ex-psicologia, da ex-política, que é bem interessante também. A questão da... Ela é especialista em tratar pessoas que dizem que foram abduzidos. Enfim, é uma cientista, pesquisadora, sim, que trabalha a temática e que essa temática é polêmica. Sim, então, dia 6 e 7 de julho. 6 e 7 de julho temos reuniões vamos ter a palestra do Wagner Borges, né? Sim, e vai ser aonde? Vai ser na Ampup, que é um auditório que nós temos lá em Várzea Grande. Então, quem quiser informações é só entrar em contato naquele telefone ali. Também tem redes sociais também, se quiser. Olha, eu estou me adaptando a muitas questões. Tem o www.ampup.com.br, que tem algumas matérias, inclusive ali tem informações da palestra do Wagner Borges. Repetindo, www.ampup.com.br. E aí a Ampup criou agora, tem o quê? 2, 3 semanas, Ampup 1992, que é o nosso Instagram, certo, se eu não me engano. É Ampup 1992. E que nós começamos a fazer a postagem da palestra do Wagner Borges, né? Sim. Mas aí eu vou render mais postagens. Legal, legal. Então, pessoal, já sabem, você que tem dúvidas aí, que acha que a gente não está só, né, nesse mundo, que tem todas essas curiosidades, que tem essa inquietação, né? Porque geralmente as pessoas que procuram, elas têm essa sede pelo desconhecido, né? O desconhecido, ele causa isso aí no ser humano, né? Você, como também psicólogo, como você vê essa questão do ser humano ter essa busca, assim? Como que... outra que é uma indagação que ela requer uma palestra de informações, porque inclusive eu já fiz uma palestra referente a isso, levando em consideração as observações que eu tenho ao público quanto a isso. Por quê? Eu sou palestrante a nível nacional, já fiz algumas palestras fora também, e vejo uma demanda muito grande de um público, de uma cultura, de um elo de pessoas que são apaixonadas por isso. Sim. E tem uma força tanta que até mexe na questão turística. Hoje, por exemplo, existe o ufoturismo, que inclusive eu faço parte da Comissão Brasileira de Ufoturismo. Interessante. E
Nós temos exemplos aqui no Mato Grosso, né? Sim. O exemplo mais famoso, Varginha, por exemplo. Varginha, por exemplo, é de um acontecimento. Mato Grosso não. Mato Grosso é de vários acontecimentos históricos. Nós temos Chapada de Guimarães, Serra do Roncador, temos aqui a região de Mimoso, temos a região do Barão de Melgaço, com muitos relatos ufológicos. E isso intriga o povo, as pessoas do mundo todo. Olha, lá tem alguma coisa, lá acontece alguma coisa e vem. Enfim, no âmbito psicológico, trazendo um aspecto psicológico dessas pessoas, percebe que as pessoas sempre querem buscar a sua psicologicamente, a sua essência, de onde eu vim, para onde eu vou, qual que é o sentido da vida. E todas essas indagações nos faz a questões filosóficas e até transcendental. Será que é só isso? Acaba? Será que existe vida após a morte? Será que, psicologicamente falando, as indagações são muitas e mexem com a nossa alma, mexem com o nosso espírito, mexem com a nossa psique. E essas indagações vão além. Será que existe vida apenas aqui? Existem outros planetas? E aquelas teorias científicas sobre curvaturas do universo, sobre outras dimensões, né? Universo paralelo e algo relativo? Ou seja, todas essas perguntas profundas e que tem a intriga da ciência, a ciência fica intrigada com isso, está lá na nossa Ampup. Isso estimula a alma humana. Isso empolga o psicológico das pessoas ao ponto de, para essas respostas, eu ter que fazer uma palestra longa no sentido psicológico da coisa. Então, essas questões psicológicas realmente empolga, estimula, faz as pessoas se movimentarem. E você que tem esse fascínio, essa curiosidade, esse encantar pela vida e seus mistérios, nós temos esse grupo. Legal. Né, aberto a pessoas desse tipo que queiram essa interação. Puxando aqui um pouquinho a história do começo do seu interesse pela ufologia, você contou aqui, vou pedir para você contar também, mas eu quero depois chegar em que momento, se tiveram interligações entre a questão da curiosidade, que é a ufologia, porque foi uma experiência sua ainda da infância, né, que gerou essa curiosidade, em que momento ela se encontra, ou se uma levou a outra, o seu interesse depois pela psicologia, parapsicologia e as demais. Tem alguma ligação? Ou foi um processo gradativo, né? É claro que... Ilustra um pouquinho para o pessoal o seu começo, sua primeira experiência, né, assim, para o pessoal. Foi um dos motivos, né? Mas, na verdade, a origem inicial de todo esse fascínio pelo diferente, ele requer uma questão tradicional cuiabana, né? Ou seja, eu sou de uma família tradicional varzagrandense, e não deixa de ser cuiabana, né? E de uma época em que o cuiabano era de costume a pegar aquelas cadeiras de palha, de balanço, ou as cadeiras de fio e colocar na calçada. Hoje não se existe mais isso, era né? tão gostoso, né? Então, mas era uma época gostosa. Você colocava a calçada, todo mundo vinha sentar. Via os vizinhos passar. E ali a gente conversava, né? E ali era uma diversão. Conversava e a gente escutava os mais velhos a relatar vivências, talvez vivências de origem da imaginação ou talvez real, né? E essas vivências, aquelas contos, eu juro que vi tal coisa, aquilo me encantava. Ao ponto de eu ficar me perguntando, será que é verdade aquilo? Onde pode ser criação desse cara e onde pode ter verdade? Aí você escutava outro, e aí você vai se encantando. Isso foi a impulsão para eu entrar no âmbito de conhecer a psique, o psicológico, para saber separar o joio do trigo. Então, nesse decorrer, nesses contos de fantasmas, disso e aquilo, tinha uma fazenda que meu avô tinha numa região de garimpo, que até hoje a lenda se torna lá de aparições de coisas, de fantasmas. Então isso foi agregando. Mas teve um episódio que até antes, o que eu escutava não tinha uma definição precisa do que seria. Quando eu tinha 6, 7 anos, meu pai me pegou para ir para Chapada, né? Chapada de Guimarães, numa época em que Chapada não era um ambiente de proteção ambiental, você tinha acesso à cachoeira muito fácil, aquela região do Salgadeiro era uma mata
É muito fechado. Tinha um bar de madeira ali, ficava e a gente ia acampar por ali. Era uma facilidade que hoje não existe mais. E da noite pro dia, numa madrugada, ventou muito e a barraca caiu. E meu pai não estava, eu saí da barraca, abri o zíper para ver onde que ele estava. E estava amanhecendo, ainda estava no escuro, mas amanhecendo. E eu vi meu pai vindo e ele apontou para cima que algo estava vindo, passando. Tinha outras pessoas também, viram. 3 objetos de forma de escola, ele passou por cima de mim. E eu não sabia a terminologia, não tinha uma leitura épica sobre o assunto, sobre o que era aquilo. Aí meu pai, também vendo aquilo, começou a comprar em bancas de revistas alguma coisa. Despertou nele também essa curiosidade. Aí ele lia para mim. Aí eu me fascinava por relatos de pessoas que viram coisas semelhantes. E isso, não sei se foi o ápice, mas foi um dos que desencadeou, colecionou, né, os episódios para perambular nesse caminho. Sim. Então, de uma certa forma, eu digo que eu acho que eu passei a minha vida. Acho não, uma certeza. Acho é a axiologia. É a convicção pura. Que a minha vida foi dedicada a isso. Pesquisar. Aí entrei no universo da mente humana, a complexidade da mente, a mente nas suas mais variadas manifestações, ações, corpo, comportamento, matéria, mente agindo no corpo, que são as doenças psicossomáticas, mente agindo no comportamento, aqueles comportamentos inusitados que tem todo um amparo explicativo dentro da psicologia. E aí, ali na psicologia, encontrei muitas respostas. Mas também não encontrei muitas algumas questões coisas, também. muitas questões. Entendi. Então, quando você... Claro, você achava, mas você achava também essas questões que te impulsionavam a continuar essa busca, né? Porque também o ufólogo / psicólogo, ele tem que ser incansável, né? Para sempre estar nessa busca de entender melhor, entender a evolução. Não para, né? É uma coisa imparável. É uma questão que foi um amparo pessoal e profissional para mim. Escrevi livros, sou autor de obras referente à mente humana, como ela consegue se auto-enganar e tal, mas também caminhando naquilo que a ciência fala, peraí, né, onde que a psicologia vai aqui, onde que as coisas fogem à margem do comum, né? Você, nas suas pesquisas ufológicas, você já se deparou também com alguma coisa que você percebeu pela sua experiência de psicólogo, você percebeu incongruências, alguma coisa assim? Eu digo que 90% dos casos, né? Entendi. 90% dos casos que as pessoas alegam contato extraterrestre e alguma coisa assim, é criação imaginária, às vezes um exagero. Tem uma terminologia que a gente usa que é síndrome do contatado. É uma pessoa que teve uma experiência real e que aquela experiência foi tão impactante que ela... cria mais coisas. Por aquela experiência impactante, ao olhar do curioso e das pessoas que têm fascínio pela questão, escuta e dá uma certa atenção. Essa atenção dada àquela pessoa gera uma certa afetividade, uma certa interação, porque eu estou sendo ouvido, eu estou sendo escutado. Ela desenvolve uma história além É aquilo. E aí fica aquela história, para incrementar, ela aumenta um ponto. Ela vai aqui, apareceu de novo, eu acho que eles estão me seguindo. Aí começa a ser contaminada a imaginação. Criar a história real, às vezes é real, vai até a primeira página. Aí ele desenvolve o resto do livro. O resto do seu enredo, né? Entendi. Nós temos muito disso, muito disso. Sim. Inclusive, atrapalha também, às vezes, essa viajada que a pessoa dá. Sim, porque você tem que ter um jogo de cintura e amparado até no seu conhecimento da psicologia para estruturar onde que a mente está exagerando e onde que não, né? Mas claro que a gente nunca defronta. Apenas que dá um amparo para você seguir na pesquisa ou não. Sim. Aí, como profissional, você fala, não, ali tem um pouquinho de histeria, tem um pouquinho de obsessivo, né, neurose obsessiva. Você também nesse explicar, imagino que você vai analisando até o perfil psicológico de quem está contando para fazer, né? Sim. Você tem a mente humana, ela cria um roteiro em cima de um padrão, às vezes, imaginativo. Vou dar um exemplo. Eu posso dar inúmeros exemplos. Uma pessoa é abusada sexualmente na infância.
né? Vamos dizer, por um incesto, né? Um tio, um pai abusa daquela criança. Aquilo é tão repulsivo psicologicamente falando que ela cria uma defensiva. Então, vamos dizer que era uma rotina o pai pegar ela no quarto, levar para algum canto e tal. Mas aquilo é tão psicologicamente tão recalcado, tão agressivo, que o inconsciente faz questão de reprimir para que aquilo não venha à tona. Mas aquilo é emocionalmente abalado. E o que acontece? A imaginação, para não aceitar aquela realidade, ela cria outra. Então ela cria a realidade que alguma coisa externa a ela, extra, ou seja, extraterrestre, está levando ela e mexendo na intimidade dela para, vamos dizer, a questão genética. Tá? Então a mente, ela pega um enredo fictício, criado pela própria imaginação, para maquiar, para camuflar uma dor que é muito mais pesada, muito mais forte. Olha. Né? Então a mente pode naturalmente, criar só uma isso. das coisas que a mente pode criar, né? Uma das de tantas que ela pode criar. E o corpo reage também. Então há acontecimentos que tem pessoas que ficam tão nervosas e irritadas que no outro dia aparecem hematomas no corpo. Parece que ela foi... parece que ela brigou, mas na verdade é a ação da mente sobre o corpo. E que se a pessoa não tiver uma explicação plausível dentro do amparo explicativo da neurociência, da psicologia, ela começa a achar que aquelas marcas poderiam ser algo paranormal, um espírito que espancou ela, ou até mesmo algo ufológico. Fui levado para a nave, olha aqui, para provar, olha essas marcas. Sim. Mas tem toda uma correlação psicossomática. O que seria fator psicossomático? A soma da mente sobre o corpo, a ação da mente sobre o corpo. Entendi. Então, há pessoas que ficam nervosas, aparecem hematomas, outros alergias. Então, a mente, ela cria... E outras que adoecem também, né? Adoecem. Até antes aqui estava conversando que muitas das doenças são de origem psicológica. No meu livro, eu mencionei em algumas pesquisas de alguns doutores que 75% das doenças são de origem psicológica. E eu digo mais, eu digo que 80%, 85% são de origem psicológica. Caramba. Okay? Mas aí tem todo um enredo, um amparo explicativo para embasar tamanha alegação que eu estou aqui postando para você, né? Aqui nessa conversa. Interessante. E outra coisa, uma curiosidade, a Ampup, ela promove ou já promoveu, ou ocasionalmente tem ocasiões que fazem as vigílias, alguma coisa assim? Uma indagação muito boa, porque é um momento auge, né? Nas nossas questões. Sim, acontecimentos, levam alguns membros preparados, né? Acontecimentos locais. Tem uns acontecimentos, por exemplo, no âmbito paranormal ocorrendo, que leva pessoas para olhar, e tem aquilo bem gostoso que é as vigílias ufológicas. Para o leigo que vê, o que é essa vigília ufológica? É ver disco voador? Não necessariamente. Talvez, ocasionalmente, sim. Mas é um bando de doido olhando para o céu? Não. São pessoas fantásticas, pessoas muito receptivas, inteligentes, agradáveis, de mais variadas, cultura, conhecimento, que vai num lugar de beleza ímpar, longe da luz artificial, para apreciar um céu estrelado, apreciar, ficar em roda conversando, uma experiência, um conto, e risadas, isso, aquilo, para ocasionalmente, talvez, presenciar objetos voadores não identificados, que já aconteceu. Que acaba sendo a consequência de todo esse encontro. Mas né? é uma magia, né? Não deixa de ser um momento único. Porque hoje as pessoas não estão se dando ao tempo de apreciar essa coisa mais gostosa. Estão no quê? No celular, mandando mensagem, né? Fazendo lives. Tá tão assim coisas. Que às vezes você vê uns relatos ou coisas até verdadeiras. Um OVNI passou, sei lá, no meio do centro da cidade. Ninguém vê porque tá todo mundo aqui. Tudo aqui embaixo, né? Então deixa de... E aí descreditam quando alguém o documenta, filma alguma coisa. E as pessoas falam, agora que tem isso lá, porque ninguém fotografa. Apesar que tem um grande índice de fotografia e filmagens, mas é que ninguém tá olhando pro céu, né? Sim. Tá aqui na tela. Tem um episódio bem legal na última vigília que nós fizemos, que foi uma adolescente de 17 anos conosco, né? E aquela adolescente,
eu via que ela estava deslumbrada, olhando aquele céu estrelado, né? O céu estava muito bonito naquela noite. E ela nunca tinha visto aquilo. Imagina, 17 anos, nunca tinha visto aquilo. Mas isso é o padrão dos nossos adolescentes de hoje. Sim. E eles não têm 17, 18, 19, 20 anos, não têm essa experiência de olhar para um céu imenso e se deslumbrar com aquela imensidão de estrelas que parece que se pega na mão. É verdade. Ao ponto dessa adolescente, que eu achei muito bonito, ela começou a chorar. Olha Chorar, só. ficar emocionalmente. Uma coisa que está sob ela todos os dias. Todos os dias. As pessoas já estão deixando de viver, estão deixando de interagir com a vida e seus mistérios, e seus encantos, para ficar naquele conhecimento superficial visto de TikTok e assim vai, né? Exatamente. Então tem uma lição com essas vigílias também. Tem muita coisa boa. Sim. Lição, conversa, interação, amizade, receptividade, casuísticas, experiências, um elo de amizade que vira até quase uma irmandade de pessoas. E aí já passa a ser uma constante. Vamos lá para casa. Vamos conversar sobre o assunto lá em tal lugar. Eu tô querendo comer alguma coisa. Vamos lá na pizzaria. Lá a gente conversa. E assim vai, né? É o que acontece em nossas reuniões. Legal. Reunião termina, coffee break. O pessoal fica até mais tarde. Aí, gente, tem que ir. Tem que ir, senão o povo não vai embora. Então não dá. Sim, legal. Mas elas acontecem, então. A pessoa vai ficar sabendo através das reuniões na própria Ampup. Na própria Ampup. Vocês né? organizam. A nossa chamada é as pessoas que têm uma interação com a Ampup. Sim. Né? Porque a Ampup, ela fica na minha... nós temos o auditório e tudo, mas é grudada à minha residência. Sim. Então, ao chamar o público, a gente tem que ter interação para saber quem é, para não vir pessoas aleatórias, às vezes, né? Levando um risco a levar pessoas para o grupo. Então, ali há uma filtragem, quem quer você, qual é o seu interesse, né? Se é um doido que veio de ter para tudo quanto é lado, espera aí, vamos ter acompanhamento, se precisa de um psicólogo e tal. Sim. Então, nós vamos ver onde nós É podemos bom que você já tem esse filtro psicológico, né? Você já vai conhecer. Sim, nós temos que ter essa cautela, apesar que nós nunca tivemos algo agressivo. Já aconteceu alguns episódios, mas que a gente tem um jogo de cintura, né? Então, sim. Teve um episódio bem curioso, uma época nós subimos no São Jerônimo, que é o platô mais alto aqui de Mato Grosso, né? Ali nas proximidades de Chapada, é um platô de 1.000 metros de altura. E quando você sobe de dia e à noite você não tem mais como descer, né? Só esperando amanhecer. Você tem que esperar amanhecer. E ali a gente colocava uma lona, ficava ali sem barraco, porque pedra, né? Pedra, então tem como você fincar. Então você ficava ao relento, né? Se chovesse, você estava ferrado. E certa vez tinha um rapaz lá, que foi um novato, e ele começou a alegar: eu estou recebendo mensagem extraterrestre, eles estão aqui, começou a correr. Falei: meu Deus do céu, ele vai correr, porque o São Jerônimo não é um platô. Cair, né? Se ele correr e continuar, eu tenho um precipício logo ali. Tive que correr atrás dele o mais possível, pular para derrubar ele, para falar: olha, cara. Sério, tem que conter o cara. Porque se acontecesse alguma coisa, a responsabilidade recairia sobre mim, né? Quem é o coordenador do grupo? E ele estava o quê? Delirando? Ele estava... As pessoas são complexas, né? Nós temos os mais variados tipos de pessoas. Inclusive pessoas variadas. É verdade. E nisso, um episódio ou outro acontece. Entendi. Aí nós somos da linha científica, vai com calma. Né? Tem uma seriedade, é bom que as pessoas saibam. Tem pessoas que alegam uma certa exagero. Peraí, você está exagerando. Não, porque tem naves aqui. Peraí, calma. Expõe ela. Nós volta queremos pra terra aqui. Queremos algo mais plausível, né? Sim. Então, uma vez ou outra, por vezes, possa acontecer, mas não é uma constante, né? Não é uma constante. Imagino que nessas vigílias você já viu também muita coisa, né? Claro, a gente falou da questão social, questão gostosa, mas já vistou muitas coisas já também. Já, inclusive presença massiva de membros da Ampup, né? Sim. A menos de 100 metros, uma esfera de grandes proporções pairou sobre nós. E eu achei curioso, porque eu imaginei que a minha equipe ia sair tudo correndo de medo, né? Ou algum comportamento nesse nível, né? Mas, no entanto, todos ficaram olhando
deslumbrado ao ponto de um ou outro tinha uma cerca, pular a cerca para chegar mais próximo, né? E no que isso aconteceu, o objeto entrou para mata, né? Mata dentro. Era uma luz. Uma esfera luminosa, tamanho de um carro, vamos dizer assim. Bem próximo de nós. Eu já vi uma coisa que invejei, não faz nem um ano. Não sei o que pode ser, porque é totalmente fora do padrão que se fala dos. Mas também existe, né, tudo quanto é tipo. Eu consegui ver era uma noite de lua clara, aquela que ilumina, você vê quase tudo assim. E eu sempre vou tirar água do joelho no quintal. Eu por gostar de ufologia, sempre estou olhando para o céu, vendo uma luzinha passar, um satélite, alguma coisa, sempre estou captando alguma coisa, né? E nesse dia, na hora que eu terminei, ali, eu ainda estava ali urinando, ainda olhando para o céu, eu vi uma coisa sem luz. Eu só vi o brilho da lua refletindo nela. Uhum. E ela não era discoide, ela era meia... Triangular? Não, ela era meia cilíndrica. Ah, sim. Meia cilíndrica. É outro avistamento muito interessante, que é em forma de charuto, né, que eles falam. Isso eu já vi também, já vi de dia. E tem uma das fotos tirada por uma garota no portão do inferno ali, chapada, que também tem um objeto cilíndrico, enfim. Esse ele brilhava, parecia que ele era alguma coisa metálica, assim, alguma coisa brilhosa. Tipo a lataria de um carro preto. Sim, sendo iluminado pela luz do... E eu falei e esperei barulho, né? O drone, hoje em dia a gente tem drone, essas coisas, mas passou tranquilo, assim, foi embora e sumiu, assim, tipo... luzinha já... A luzinha é o mais comum de se ver, né? Uma coisa do tamanho de uma estrelinha ir embora. Para quem é pesquisador, né? Isso aí já é muito para você... Eu já não quero mais ficar vendo luzinha, né? Eu já quero algo mais... mais palpável, mais direto, né? Sim, sim. Mas pra gente é super... Teve uma noite que tava em família, uns 2 anos atrás. A gente fazia essa de pôr as cadeiras de fio, só que é num jardinzão que a minha avó tem, um gramadão, que a gente fica conversando, mas eu tô sempre aqui. Aquela luz ali. Mas foi uma noite que, brincando, a gente viu mais de 20. A hora que uma tava sumindo da vista, já via a outra aparecendo. Assim, e as pessoas tentam falar é satélite. Não, mas satélites têm padrões, né? Sim. E ali não tinha padrão de direção e nada. Mas eu e minha família vimos ali umas 10 pessoas. No mínimo umas 10, assim. Um fator legal dentro da associação que lá nós ensinamos, né, decorrer a diferenciar o que poderia ser satélite, que poderia ser outro tipo de instrumento, né, fenômeno atmosférico, enfim. Sim. Uma variedade. Agora o Starlink também, né, que é outra uma coisa. Variedade, é outra que também vinha muita gente. Tá aí, eu tô vendo, mas como que é? Deve ser uma coisa que... é uma sequência, uma atrás da outra, Starlink. Calma. Teve que virar uma coisa normal para as pessoas pararem de se assustar com isso. Né? Havia uma variedade de acontecimentos que, às vezes, com a experiência, a gente aprende hoje a separar. Exemplo, a noite fria. Geralmente, aquela quando se prepara para vir um frio danado, fica carregado as nuvens, né, avermelhado. E então, eu lembro uma noite muito fria, já faz muito tempo. Objetos pairando aqui no céu, na onde? No caso, Boa Esperança, né? E era uma noite muito fria e a minha empolgação, né? Tinha muita gente ligando, era telefone fixo na época. Eu não tinha o carro, fui no ponto de ônibus, um frio danado. Aí já era tarde da noite, consegui pegar um ônibus, aí eu ia me virar para voltar. Rapaz, era... E aquele frio, cheguei lá, olhei, aquelas realmente tinham uma sequência de luzes indo para lá e para cá, pairando nas nuvens. E era, na verdade, aqueles canhão de luz de festa. Na época tinha uma boate da época que estava inaugurada, tinha aqueles canhão de luz. E até hoje ainda... Aqueles holofotes, né? Isso. E quando a pessoa vê, não vê o feixe, só vê a luz na nuvem. Pronto. Pô, você teve um baita de um deslocamento pra lá. Você já deve ter dado muita pernada também, assim, né? Sim. Há muitas casuísticas. Hoje já tem um jogo de cintura
para buscar aquilo que seja mais significativo, né? Sim, sim. Eu, inclusive, há pouco tempo tem uns canais que eu sigo de ufologia e tem, voltando a falar daquela que as pessoas estão muito assim hoje em dia, né, no celular e tal, tem uns casos assim que você não acredita de ver dos anos 90. Eu acho que em São Paulo o pessoal filmou um OVNI que ele era o tamanho de um balão gigante, assim, não sei se vocês já viram isso. Lembro E assim, era de anos 80 ou 90, assim, e a molecada tudo, olha lá, e era algo assim pra, diante da magnitude daquilo, era pra sair no jornal, né? Mas as pessoas não estão reparando, né? Impressionante isso, né? Há um catálogo não, mas uma coletânea, vamos dizer assim, de filmagem ufológica em todas as partes do mundo. Inclusive até foi uma série de documentário que isso é só filmagem da revista UFO, de evidências ufológicas, né? É uma realidade que o fenômeno OVNI está aí presente, não tem nem como negar. Até mesmo daqueles mais céticos, vendo a coleção do que nós temos, do que a ufologia tem, até ele fica, né, não arrisca dizer que é explicado, né? Alguns ele explica, o cético, estou dizendo. Outros ele não arrisca, mas também não arrisca dizer que é extraterrestre. Sim, entendi. Né? Eles vão dar um abraço torcer, eles vão falar, olha, é um objeto voador não identificado. Mas Ótimo. esse extraterrestre para eles é demais, né? Porque realmente com uma razão a defensiva deles. Porque eu estou vendo um OVNI. Né? Tudo leva-se a supor que ele faz movimento, às vezes esse movimento em formações, parada brusca, mudança de direção, tudo leva a pensar, a imaginar que é uma inteligência levando aquilo, porque ele não tem explicação de fenômeno atmosférico. Não é um satélite, não é um avião, não é um helicóptero, não é um drone. Então o que é? Poxa, se não é um fenômeno da natureza, tem alguma coisa artificial ali. Se tem alguma coisa artificial aí, leva a pensar numa inteligência. Se não é um equipamento terrestre, é algo extraterrestre. Essa é a lógica que a gente... Isso é a lógica. Mas ainda assim é um OVNI. Ok? Então eu não posso afirmar que é extraterrestre. Eu estou levando um padrão de pensamento lógico. Sim. Né? Leva-se a pensar que é isso. Sim. Mas o cético está certo falar, mas não é extraterrestre. Não sei, você também não pode afirmar que não seja. Nenhum de nós podemos afirmar isso, né? É um OVNI. Sim, objeto voador não identificado. Sim. Você também, na galera da ufologia, também tem as que tentam explicar também a dinâmica, por exemplo, das naves que seriam, vamos dizer assim. Porque para explicar velocidade, deslocamento, ela deve... O pessoal fala que ela teria que ter uma espécie de campo gravitacional próprio. Aí é uma leque de cientistas, pesquisadores, cada qual dentro do seu patamar de conhecimento, né? Eu, no minha análise, nas minhas pesquisas, até a simbologia da UNPUP, né? Ela tem uma correlação com a teoria da curvatura do universo, os buracos de minhoca. Sim. Então, no meu ponto de vista, eles não vêm por velocidade. Sim. Eles vêm por uma dobra no espaço? Por uma desmaterialização para rematerialização em outro canto. Sim. Que, cientificamente, teoricamente, ela é plausível, até cientificamente apresentado em laboratório. Como que é apresentado em laboratório? Cientistas conseguiram, por exemplo, em laboratório, transportar uma partícula de fótons de um ponto A para um ponto B. Sim. Okay? Isso já tem décadas que eles conseguiram. Transportar algo aqui, fótons, coisa pouca, né? Mas não deixa de ser interessante, para reaparecer aqui. Sim. E conseguiram fazer isso com partículas de átomo. Uma partícula de átomo desmaterializar no ponto A e rematerializar no ponto B. Sim. Ok? Se a ciência nossa está conseguindo levar isso em laboratório, é só uma questão de décadas a mais para a gente conseguir com uma densidade de massa maior. Que esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Você imagina, porque até antes esse celular, eu lembro que quando saiu uma matéria no jornal, parece magia, celular pode mandar texto, mensagem de texto. Hoje a gente manda foto, vídeo, tudo, mas na época era magia. Então, se você imagina que os cientistas
já consegue fazer isso com uma partícula de átomo, é só uma questão de décadas para uma densidade maior, uma massa maior. Exemplo, manda aquela maçã que está aí na geladeira, mas para mim, aí ela coloca numa uma cápsula, aperta o botão, desmaterializa lá, rematerializa aqui, você está com a maçã aqui, come a maçã aqui. Cara, isso é incrível, cara, a ciência não descarta e está muito próximo disso acontecer. Aí vem outra questão também, uma densidade de massa maior, vamos dizer, sei lá, o celular, um copo, alguma coisa maior. Se pode, coisa maior, e quanto a pessoas? Mas aí tem vai ficando mais ousada, né? Mas aí o ousado também se torna até um quanto uma barreira no ceticismo também. Não que isso aconteça. A pergunta que o cético faz é o seguinte: seria possível que poderia ser a mesma partícula de átomo? Quer dizer, de átomo não, de átomo. Ou seja, seria o mesmo fóton, seria o mesmo átomo de um ponto A ao B? Em outras palavras, poderia ser a desmaterialização, ou seja, a morte daquele átomo, para um clone pro outro lado, ou seja, uma cópia, e não o mesmo. Entendendo? Quando você falou disso aí, mas será que ele não está criando uma cópia também? Uma cópia, que seja desmaterialização e cópia, ok? Ou seja, a maçã colocada aqui, será que seria uma clonagem da maçã? A maçã que você está comendo não seria, na verdade, aquela? Sim. É um questionamento interessante. Plausível. Mas aí, vamos fazer isso com pessoas. Mas quem se portaria a colocar... Porque aí vai uma questão ética, e vamos ter barreira ética, moral e religiosa. Por quê? Se a pessoa entrar naquela cápsula, seria ela mesma que vai aparecer aqui? Na verdade, aquela pessoa que está ali vai morrer, e na verdade uma versão dela vem aqui? Seria apenas corpo e tal? E aí vem outra questão. Mas espera aí, a psique dela vem, a alma dela vem junto? Aí vem outra questão. Alma existe? A coisa vai ramificando. Quem vai ter coragem de entrar e imaginar que eu vou morrer, na verdade é só uma cópia minha que vai aparecer? Será que essa cópia vem com aspectos psicológicos junto? Será que também nesse processo alguma coisa se altera também, né? Se altera e aí, entende? Nós ainda vamos ter essa barreira ética, moral, religiosa e tanto mais, né? Sim, Hollywood até fez isso no filme A Mosca, lembra? Lembro da Mosca. Agora a probabilidade. Agora, se nós terrestres, que somos um planeta dentro do nosso universo, dentro da nossa galáxia, né? Sim. Da nossa galáxia, somos um dos planetas mais novos, né? Até geologicamente falando, estamos conseguindo alcançar isso. Imagina outros planetas muito mais velhos, com outras inteligências, talvez bem melhores, que a gente não tenha conseguido. Sim, com certeza. Então a probabilidade de existir uma inteligência que tenha já alcançado esse patamar de sumir aqui e reaparecer ali, sem dúvida, está aí presente. Né? Sim. Para a gente ir para os nossos finalmente, eu liberar você, porque senão a gente faz igual lá na sua casa, a gente não para e vai madrugada dentro. Você tem ouvido falar, inclusive agora achei legal que a China foi a primeira a mandar uma sonda para o lado escuro da Lua, que inclusive já uma galera da ufologia fala que o lado escuro da Lua é o lado que talvez exista algo, né? Vamos dizer assim. Inclusive a China está se preparando para uma missão tripulada para aquela região. Sim, aí você vai ter muitas questões nesse assunto que assim é muito difícil a gente verificar onde pode ter realidade ou não, porque nós temos pessoas de renome na ciência com afirmações meio cabulosas nesse âmbito. Que a gente, né, fica... o cara é respeitado, ele tem uma respeitabilidade muito grande, ele trabalhou na NASA, ele trabalhou em tal lugar. Suas conceituadas. Chegar a fazer uma afirmação tão gritante assim, é algo a gente falar, peraí, vamos respeitar, né? Ou pelo menos ficar com a pulga atrás da orelha nessa probabilidade. Sim. Isso, tem muita coisa a respeito. Quando o homem foi à Lua, há radioamadores, né,
que acompanharam, porque era tipo hacker hoje, né? Sim. Mas na época eram os radioamadores, entre o contato do foguete com a base, né? Houston que fala, né? Alguma coisa assim. Bom, Fala Houston, né? Houston. A base Houston e o foguete indo. E determinado alcance da estratosfera lá, as pessoas, os tripulantes, antes de chegar à Lua, começaram a ver coisas e falaram em código. E os radioamadores captaram isso. E qual era a conversa deles com a base? Meu Deus, já estávamos rodeados. Pessoal, o Papai Noel existe. As hienas são coloridas. Agora você imagina, o que ele quis dizer com isso? Né? Inclusive eu vi que diz que eles foram acompanhados o tempo todo na caminhada lunar que eles tiveram lá. Pelo menos nós temos como base esses registros dos radioamadores, né? Sim. Quanto a esse episódio. Alguns falam que não houve, mas ali muitos radioamadores captaram, testemunharam essa realidade. E aí depois surgem outras questões. Sim. Que até então o que eu posso dar como base é esse acontecimento. Sim. Testemunhado por muitos radioamadores. O resto é só eles mesmos para dizer se ocorreu ou não. Né? Sim, falando disso, falando em teorias e tudo mais, recentemente você também, a gente também falou em documentários também, você estava no canal, foi no The History Channel? Sim, foi no canal da History. Inexplicável, né? Inexplicável da América Latina, né? Sim. E é muito interessante essa minha participação, esse episódio, que ela dá uma significância muito grande, uma importância muito grande ao nosso estado mato-grossense. Sim. Porque nós estamos falando de algo que passa a nível mundial. Sim. Né? Então é programa Inexplicável América Latina, em que tem um alto índice de espectadores, né? Sim. Ou seja, o Ibope, ele é visto no mundo todo e tal. E eu reforço os acontecimentos de Mato Grosso. Sim. Então eu falei muito de Mato Grosso, os mistérios e tal. Isso faz com que o mundo todo queira saber onde fica Mato Grosso, o que tem ali, atrai as o que atenções tem o pra Chapada cá. de Guimarães, Serra do Roncador, os mistérios da Serra do Roncador, onde que fica a Serra do Roncador? Barra do Garça, Mato Grosso, o que tem lá? Olha só o que esse pesquisador fala. Isso atrai um público muito grande. Então foi uma honra, foi uma participação de grande significância, que foi tão intrigante a eles, aos diretores, que eles querem fazer um episódio, uma sequência, né, de programas, especificamente de Mato Grosso. Porque Mato Grosso tem muita coisa Tem a ser muita apresentada. coisa. Sim, sim. E e sobre Mato Grosso, você é a nossa autoridade, vamos dizer assim, no assunto, né? De uma certa forma, eu tenho um histórico bem forte nesse estado. Temos um dos grupos mais fortes do Brasil, os mais atuantes. Sim. Então isso nos dá um respaldo nessa questão. Mas tudo que eu tenho e apresento não é resultado especificamente meu. São experiências, vivências dos outros que participam da associação. Então eu escuto uma coisa aqui que explicativa. O que eu faço? Eu levo para o mundo. Né? Sim. Mas é algo especificamente meu? Não. É do Estado. Acontecido no Estado, um mérito do Estado. E você joga luz, divulgo, né? Joga luz, né? Sobre essas sem questões. dúvida. E tem muita coisa que é camuflada que o resto do mundo não sabe, né? Está sabendo agora. Com participação aqui no podcast, participação na History, nos programas, e a gente consegue quem quiser mostrar ver, ao mundo. Acha no YouTube, escreveu lá, como que joga lá? Mistérios do Roncador, né? Vai encontrar bastante coisa, muita coisa minha lá também. Sim, legal. Em outros canais, em outras matérias, em outros documentários. E reforça mais uma vez o evento e também, se não for pro evento, mas que seja, se a pessoa quiser fazer parte, sempre estar presente na Ampup, dá uma reforçada pro pessoal. Então vamos lá, você que acompanhou até aqui, que gosta desse assunto, ou conhece alguém que gosta, mande, né, dá um joinha, faz inscrição, mande para outros conhecidos para assistir essas entrevistas, porque o conteúdo que aqui eu apresento, que eu apresentei nessa live, nessa inter-relação aqui nesse canal,
é de uma significância muito maior do que esse mero tempo que nós temos, que eu acho que deve ter ultrapassado o espaço. E que você tem interesse, nós temos a Associação Mato Grossense de Pesquisas Ufológicas e Psíquicas, que reúne uma vez por mês e que agora, né, teremos um grande nome do assunto do paranormal, da parapsicologia, da projeção astral, que é o Wagner Borges, ilustre Wagner Borges, que estará aqui na nossa humilde Ampup, a associação. Você quer ir? Entre em contato pelo telefone 99975-3436. Está passando aqui embaixo, anote, entre em contato, vai ser muito bem recebido em nosso grupo. Quer participar? Se der tempo, ainda tem espaço, né? Mas a procura está sendo grande. Muito obrigado, Taíde. Foi mais um prazer de receber você aqui de novo. E você que está assistindo, a gente merece um like, não merece, Taíde? Pô. Sem dúvida. Você que está assistindo, que quer dar forças a esse tipo de assunto, que dá força a essa valorização genuinamente mato-grossense, se inscreva, dá um like, encaminhe para os seus amigos para assistir essa entrevista. Isso. Comenta lá se você também às vezes tem uma história ufológica. Comenta, participa, dá suas ideias, conta suas histórias aí. É só ir aqui embaixo nos comentários, dá essa força pra gente aí. Muito obrigado. É isso aí, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até uma próxima. Valeu, pessoal.